Você que se liga na Globo, nós voltamos ao vivo de Monza, na Itália. Aí você vê o desenho da pista, os 5.793 metros do Autódromo Nacional de Monza. Os pontos grande área do parque, olha como é grande esse parque. E a gente vai vendo onde a asa móvel poderá ser utilizada. E aí passamos para as imagens aéreas do Parque de Monza, onde acontece a 13ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Já temos imagens exatamente do ponto de partida, com o pole position Lewis Hamilton tendo o seu primeiro contato por rádio com a equipe. O Hamilton que larga na pole position 7 provas depois. É isso mesmo, a expectativa é sempre muito grande para a Ferrari por aqui. Aí está o Fernando Alonso, que vai largar com o 7º tempo, ou seja, nós temos um atrás do outro, Hamilton, Bottas, Magnussen e Alonso. Aí do outro lado, Rosberg, Massa, Jenson Button e Vettel. O que nós vamos mostrar agora para vocês, olha. Hamilton e Rosberg, os dois carros da Mercedes na primeira fila. Depois o Valtteri Bottas, um finlandês, e o Felipe Massa com o 4º tempo na segunda fila. Aí os dois carros da McLaren, o Magnussen e o Jenson Button. Depois nós temos o Fernando Alonso e o Sebastian Vettel. Aí são 6 títulos mundiais nessa fila. O Daniel Ricciardo, que ganhou 3 provas no ano, único além da Mercedes. E o Sérgio Pérez, que já disse pra gente que vai tentar uma parada só. O Raikkonen e o Verne nesta fila. Depois nós temos o Hülkenberg em 13º e o Adrian Sutil com o 14º tempo. Gutierrez 15º e Maldonado, venezuelano, 16º. Vamos para a parte final do grid com o Grosjean e o Kobayashi. O Kobayashi na 18ª posição. As últimas posições do grid, o Bianchi e o Chilton. E depois, finalizando, nós temos o Kvyat, que perdeu 10 posições porque trocou a unidade motor, a unidade de potência do seu carro, trocou o motor do seu carro. E, portanto, está formado o grid de largada para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Mundial que é liderado pelo Rosberg com 220 pontos. Aí você tem toda a expectativa do brasileiro e também do Valtteri Bottas, os carros da Williams, que foram os mais velozes logo depois dos carros da Mercedes. Felipe largando na 4ª posição. E ao longo de todo o que aconteceu no fim de semana, sempre no contato com o Felipe, a gente sentiu uma leveza, né? Isso é muito importante, ou seja, o cara tá bem. Já Rosberg e Hamilton, foi um fim de semana de expressões fechadas dos dois. Eu lembro que eles foram convocados para a sede da equipe na Inglaterra. Os pneus que vão ser utilizados na largada, pelos 12 primeiros, todos com os compostos médio. Nós temos aqui os compostos médio, que é o mais macio, e uns duros. Tem alguns pilotos largando ali de duro. O Hülkenberg, Sutil, Gutierrez, Grosjean e aí o Kvyat e o Ericsson são os pilotos que estarão largando com os pneus que tem a faixinha laranja. Mas eu falava da equipe Mercedes, eles foram chamados na fábrica. O Rosberg fez uma meia-culpa, assumiu ele, em tese, que errou no toque da última corrida, mas eles foram devidamente enquadrados, mas ao mesmo tempo eles estão liberados na disputa pelo título, na disputa pelas primeiras posições. E aí, Reginaldo, será que vai haver um controle maior dos dois, pelo menos do ponto de vista emocional em relação a toques? Aí está exatamente a imagem que mostra os dois pilotos da Mercedes, Reginaldo. A chamada que eles levaram foi séria, bastante, já disse agora há pouco aí a Mariana Becker, as palavras do Toto Wolff e também do Niki Lauda. Agora, o importante é que a Mercedes disse bem claramente que não é proibido ultrapassar. Isso, a corrida é livre para cada um, só não pode bater um carro no outro. São 380 metros desse ponto da largada até a chicane, quer dizer, até a primeira curva. Dá para iniciar-se uma disputa aí. Agora, eu duvido que, por exemplo, o Rosberg, que está liderando o campeonato com 29 pontos de vantagem, se meta uma briga aí com o Hamilton, que está na pole e teria, teoricamente, a preferência aí pelo lado de dentro para fazer a primeira curva. Muito bem, nós temos o início da volta de apresentação. Rubens Barrichello já largou aqui na pole position. Na corrida de 2009 largou em 5º. Qual é a estratégia para essa largada, Rubinho? Pois é, Luiz, aqui a estratégia ela é deixar a mente aberta. A gente está vendo aí nessa primeira chicane, ela é muito apertada para 2 carros, então é tentar não tocar e ser o primeiro a colocar potência na saída para esta reta aí. As ultrapassagens acontecem aí e as grandes fechadas também acontecem por aí. Do ponto de vista de ultrapassagem, que outro ponto você destaca?
O Monza ela é cheia, né, de ultrapassagens. Aqui você tem a freada da Rodia, que é a segunda chicane, ela também é um ponto de ultrapassagem. Mas a verdade é o seguinte, a gente vê 2 carros da Mercedes, 2 carros da Williams, ou seja, se você estiver seguindo um companheiro de equipe aqui, você perde exatamente aquela aerodinâmica que o teu companheiro tem. Então não é tão fácil. Então as ultrapassagens acontecem mais nas primeiras 3 voltas e depois perto do pit stop. Os carros estão completando a volta de apresentação. O Campeonato Mundial de Construtores tem esta classificação que nós mostramos para você. Vamos aí passeando pela pista, andando pelos 5.793 metros do Autódromo de Monza. 64 corridas do Grande Prêmio da Itália rolando aqui. E aí nós temos o Kvyat, que foi punido com 10 posições. O torcedor se manifesta ali com aquela fumaça colorida. As pessoas espalhadas, milhares de pessoas, de torcedores espalhados pelo Parque de Monza. Uma corrida muito prazerosa para se frequentar pelas condições, pelo conforto, pela facilidade. E os pilotos aí vão completando a reta, chamada reta oposta, e a entrada da curva parabólica, que é uma das mais tradicionais da Fórmula 1. Olha, Luiz, como as arquibancadas se concentram ali na entrada da parabólica, porque não há como não se emocionar ao ver a freada de um carro que vem na velocidade. É a curva de entrada mais veloz, talvez a mais veloz de todo o campeonato, né, Rubinho? Não, com certeza que vem mais rápido, né? 340, a entrada de curva... talvez, antes da freada. Isso, a gente está a pelo menos 340. E olha, tem dia que dependendo do vento ele chega mais rápido lá do que aqui no final. Olha só, do que no final da reta principal aqui, né? Felipe Massa vai se posicionando na segunda fila. À frente dele vai estar o líder do campeonato, Nico Rosberg. O Bottas está ali ao lado esquerdo. Nossa câmera, a câmera exclusiva da Globo. No carro do Felipe Massa, os carros vão chegando. O Hamilton já parou na posição de honra. Então você tem a identificação aí, olha, o Hamilton aqui embaixo, depois o Rosberg, o Bottas, o Felipe Massa, os 2 carros da McLaren aí com o Magnussen e com o Jenson Button. Você viu ali o Pat Lowe, que é um dos responsáveis. Há sempre um clima de tensão momentos antes da largada. O pole position é Lewis Hamilton, 36 vezes largando na posição de honra. Aí você tem a direção de prova, o Charles Whiting. Quando todos os carros estiverem posicionados, que houver a liberação por parte dos fiscais na parte de trás. Aí Marco Mattiatti, que é o responsável atualmente pela equipe Ferrari. Tudo pronto. Vai passar a bandeira verde no fundo do grid. As luzes vermelhas vão se acender. Quando elas se apagarem, vai começar o Grande Prêmio da Itália. Está valendo o Grande Prêmio da Itália. Grande Prêmio da Itália, largando muito bem Rosberg para tentar subir a ponta. Vamos com o Felipe Massa, ele está logo atrás. Massa em segundo, Massa consegue pular para segundo. Rosberg faz aberto, Massa vem fechadinho. Eles quase se tocaram, Massa perde o segundo lugar. Rosberg se manda, vai à frente trazendo com ele o Hamilton e o Massa em terceiro. Esta foi a largada e foi limpa, isso é muito importante. Muito importante. Passou o companheiro de equipe, o Felipe. Passou o companheiro. O Magnussen fez uma largada espetacular, acabou ganhando a segunda posição com a McLaren. E olha, o Bottas caiu para 10º companheiro do Felipe. Aí a Alonso quase foi lá fora e nós voltamos com a imagem do líder do campeonato e da prova. E aí o Magnussen, Felipe Massa é terceiro, o Hamilton é quarto. Isso explica o cuidado do Felipe na primeira curva. Era o Magnussen que estava do lado dele, já se tocaram esse ano. E o engraçado, Luiz, que quem largou do lado sujo largou melhor. A gente teve isso tanto na Williams quanto na Mercedes. E o Fernando Alonso acabou de passar o Sérgio Pérez. Alonso já vai pressionar e vai ter à frente dele o Vettel. E aí o Felipe Massa em terceiro, também pressionado agora pela Mercedes. É o Hamilton que está atrás do Felipe. E vamos ouvir o Hamilton. Coming out, Lewis, we see it. So torque mode 3, torque mode 3. Ele tem algum problema e a gente sabe que o rádio é até gravado, tem 5 segundos de delay, né, Luiz? Você ouviu um palavrão ali e teve pip, mas ele tem um problema e eles mandaram ele trocar o molde do carro, que é a mistura de motor. Bom, uma grande largada do Felipe, ganhando uma posição. O Bottas, para ser conservador, acabou perdendo várias posições
e vai caindo para 11º nesse momento. O Bottas foi ultrapassado pelo Raikkonen, pela outra Ferrari, caiu, perdeu mais uma posição. Ou seja, não tem ali também um parceiro de equipe do ponto de vista da estratégia da corrida, que às vezes é bom você ter um companheiro de equipe por perto, né, na estratégia como um todo da prova. Mas uma grande largada do Rosberg, o Hamilton ficou um pouquinho, não conseguiu sair junto, deu a impressão que ele ia até ficar, e aí o Rosberg já tinha partido. Se bem, olha aí, vamos ouvir de novo. Okay, we're showing RS modes off. Looks like everything's in a muddle. Just leave it where it is for the minute. O Hamilton está falando do RS Mode. O RS é uma chavinha que você liga para a largada. Então tem um pedal de acelerador exclusivo para a largada e também uma mistura de motor exclusivo. E eu acho que ele está com dificuldade na condução do carro, porque é isso que ele está perguntando. Está ligado? Quando está ligado, é muito mais difícil guiar o carro. O carro tem essa chavinha que liga e desliga. Muito bem, eles estão abrindo a volta de número 3, de um total de 53 voltas do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Bom, Luiz, daqui a pouquinho, falta pouquinho para eles liberarem a abertura de asa, e aí não só o Hamilton vai ter mais facilidade de passar o Massa na reta, mas o Massa também vai ter, ó, a partida agora está aberta, mas o Massa também vai ter chance. Vai ter chance, o Massa está colado. Em cima do Magnussen. Em cima do Magnussen, está coladinho no Magnussen, 1:29.940 a volta do Rosberg. O Rosberg vai na liderança, trazendo com ele o Magnussen e o Massa. Aí nós estamos de carona com o Felipe. Olha o Felipe como vai. Próximo do Magnussen, assim que tiver uma das áreas de utilização da asa. São duas aqui em Monza. Ele vai ter a chance de tentar. Você vê que o Felipe está com pressa. Ele não quer. Ele quer passar. O engenheiro só falando para ele que a asa pode ser aberta e que ele pode usar o botão de ultrapassagem também, que nada mais é do que uma mudança de mistura que faz com que o motor fique mais forte. Porém, ele tem o Hamilton atrás dele, olha lá. O Magnussen aqui, o líder, aí o Magnussen, o Felipe e o Hamilton, além de pensar em passar, ele tem que pensar em defender. Pois é, ele queria ter passado o Magnussen antes de entrar nessa reta agora, para não ter o Hamilton imediatamente atrás dele, mas não foi possível. Bom, agora eles vão rasgar pela reta principal. O Felipe entrou um pouquinho depois do Magnussen, veja só a distância. O Hamilton está mais próximo do Felipe do que o Magnussen. Eles estão dentro do regulamento com a possibilidade de abertura da asa, porque o Felipe está a menos de um segundo do Magnussen e o Hamilton a menos de um segundo do Felipe. Esse é o regulamento, você tem que estar a menos de um segundo de quem está à sua frente para poder utilizar a asa móvel. E, por sua vez, o Magnussen já não pode utilizar a asa móvel porque ele está a mais de um segundo de quem está na frente dele, que é o Rosberg, que é o líder da prova, que largou muito bem. Olha como o Hamilton demorou, deu a impressão que não ia, aí patinou um pouquinho. O Felipe veio ali pelo lado esquerdo do seu vídeo, ela já é segundo essa altura, do alto vai ficar bem mais legal. Veja como o Felipe, da mesma forma que o Rosberg, ele traciona o Magnussen, o que faz? O Magnussen aproveita o Felipe e se manda. Ele cola no Felipe, e aí ele bota do lado esquerdo do Felipe antes da primeira chicane. Eles ficam lado a lado, o Felipe, ele chega a perder a posição mesmo ali, na freada, e aí o Magnussen vai-se embora com o Felipe em terceiro. O Felipe evita o toque, né? Para quem já sofreu tanto isso nesse ano, ele evita o toque. Veja como o Rosberg vai passar do lado direito ali agora. Olha lá. Parece que ele já vinha no embalo. Não só o Rosberg, né? Como o Felipe e o Magnussen também, que veio mergulhado no Felipe. Que largada fez o Magnussen. Que largada, lógico, tentando arriscar tudo, é muito jovem, o primeiro ano de Fórmula 1, e o Felipe já, a gente pode chamar, né, o Felipe é jovem, mas já é macaco velho nessa situação, então já viu que ele vinha para cima, já teve problemas com ele numa largada anterior, achou melhor ir para trás, mesmo porque ele está aí com um carro mais forte e uma hora ou outra vai ultrapassar. Vamos lá com o Felipe colado e o Hamilton vem ali, os três estão juntos. Esse é o primeiro pega da prova logo depois da largada. Magnussen, Felipe Massa, Lewis Hamilton, segundo, terceiro, quarto. Olha o Felipe, bota de lado, Magnussen fica à esquerda, Felipe Massa acelera, vai-se embora. Faz a ultrapassagem para ser segundo brasileiro. Ultrapassa o Kevin Magnussen, o Hamilton vem com eles. E também bota de lado e já ultrapassa, não quer perder tempo. Na luta pelo título e, obviamente, quanto mais à frente puder chegar, melhor, né? Portanto, o Felipe é segundo. Hamilton é terceiro. Depois Magnussen em quarto, Vettel quinto.
E olha, a torcida, que legal, a torcida italiana reagindo à ultrapassagem favoravelmente do Felipe. Ele é muito querido mesmo aqui, né? E a gente vai ver agora na repetição da câmera colocada no carro do Magnussen. O Felipe se mandou, botou de lado, foi-se embora. E o Hamilton veio junto e também fez a ultrapassagem. De novo, vai Felipe, bota bonito. Essa foi a tomada na segunda posição pelo brasileiro. Ele disse desde que chegou aqui que o público o recebeu da mesma forma de quando ele era piloto da Ferrari. Olha a cabeça como balança, Luiz, é aqui em Monza, quando você está, né, nas 340, 350, olha como a turbulência afeta a cabeça, e é exatamente isso que você está vendo, esses pulinhos assim, isso é a reação do vento direto no rosto. O Bottas no Hülkenberg, vamos ver, aí o Bottas bota de lado na reta principal, aí eles vão ter a chicane ali à direita, fez a ultrapassagem ao Valtteri Bottas, para recuperar a nona posição. O Bottas que largou na segunda fila e caiu para 10º na largada. Bottas agora é 10º, foi exatamente o ponto que ele caiu na largada, né? Ele recupera a 10ª, porque foi ali que ele ficou logo depois da largada, quando ele saiu de 3º para 10º. Impressionante. Mas não tivemos nenhum toque na largada. Bottas é 10º, Hülkenberg é 11º e o Ricardo é 12º. Hoje o Vettel está em 5º e o Ricardo em 12º. Os carros da RBR, que vai seguir com os motores da Renault, vai ter até uma parceria com a Renault para o próximo ano, vai ser meio que uma equipe de fábrica, a RBR. E agora nós temos o primeiro toque do carro da Marussia, é o Chilton. Carro número 4 do Chilton. É o primeiro carro que escapa, vai ali na brita, bate na barreira de pneus. É um ponto na saída da segunda chicane, Luiz, é um ponto ali meio perigoso. A gente tá vendo até uma lá no vídeo, olha lá. Eu acho que eles tiram o carro meio correndo, acho que não é caso de safety car, mas... Olha lá. Pegou aquela zebra de fora e o carro foi pro ar. Tem bandeira amarela só no local, você vê que logo em seguida já tem uma bandeira verde liberando dali em diante para uma disputa. Mas olha que coisa impressionante, agora não, agora o Hamilton até se recupera, mas eu ia dizer da volta anterior, o Rosberg tinha virado 1:29.5 e o Hamilton virava 1:30.1. Agora Felipe Massa virou 1:29.499, que é a melhor volta da corrida neste momento. Felipe Massa 1:29.499, mas o Rosberg, que é o líder, 1:29.516. O Felipe está 3.8 do Rosberg, que vai na ponta, que vai liderando a prova, enquanto você vai vendo aí o companheiro de equipe do Felipe, o Bottas, já na perseguição ao Kimi Raikkonen. O Bottas vai virando também o 29.8, o Raikkonen 1:35. Ou seja, o Bottas está chegando e já a tendência é buscar ultrapassagem em cima do Kimi Raikkonen. Como funciona a mente de um serial killer? Sexta, dia 19, depois do Globo Repórter, estreia Dupla Identidade. Nico Rosberg, líder do campeonato, líder da prova, trazendo com ele o Felipe Massa. Aí vai o Massa, coladinho o Lewis Hamilton. Hamilton já está menos de um segundo, pode utilizar a asa móvel para tentar a ultrapassagem, enquanto você vê o Bottas em cima do Raikkonen. Veja aí o Valtteri Bottas, repito, caiu da 3ª posição na largada para a 10ª posição, que ele inclusive está de novo, tinha perdido mais uma. E aí o Felipe vai ser pressionado pelo Hamilton. O Rosberg está ali à frente. Para a sorte do Rosberg, ele tem entre ele e o Hamilton o Felipe. O engenheiro do Rosberg falando que o outro carro, no caso o Hamilton, está com alguns problemas de pneu traseiro, de consumo de pneu traseiro, para ele ficar preparado para qualquer situação, e está dizendo que o Massa, que está logo atrás, está virando a mesma volta, o mesmo tempo de volta. Na última volta o Felipe virou 29.9 e o Hamilton 29.6. Realmente, olha agora a ultrapassagem do Bottas. Na repetição que nós mostramos há pouco, ele disputando a posição ali com o Kimi Raikkonen. Errou, né? Quase ultrapassagem, né? Quase. Aí estava indo, não foi. Aí foi lá fora, na freada da chicane, e o Raikkonen retomou a 9ª posição. O Bottas, Luiz, que é o único que consegue virar na casa de 29 a parte os 3 primeiros. Até o Rosberg virou na casa de 30.1 agora, mas o Bottas na volta anterior tinha virado 29.8. Verdade, o Bottas, né? O Felipe e o Hamilton virando na casa de 1:29.
Estamos na volta de número 8. 7 voltas já foram completadas. O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. E o Bottas segue pressionando aí o Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen que na volta para a Ferrari. E a gente tem agora Rosberg lá no alto do seu vídeo. Olha só, fritou. Rosberg passou. O Massa vai ser líder. Sozinho. Deu uma fritada geral, passou reto. Massa pode ser líder. Não, ele não precisa dar a posição nesse momento, não mas um lance de ultrapassagem. ele estava na frente. O mais importante agora é o engenheiro falar para ele que ele não ganhou tempo, né, perante ao Massa. Mas a gente pode ver na nossa visão aqui que ele com certeza só perdeu tempo. Então continua tudo bem. Ele perdeu 1.7, ele tinha mais de 3 de vantagem, não foi suficiente para o Felipe assumir a ponta. Mas aproxima-se do Rosberg. Para o Felipe é muito importante estar próximo do Rosberg para poder usar a asa móvel. Se você pensar no Hamilton, né? Porque aí, Rubinho, nesse caso do Hamilton com o Felipe tem que pensar no todo da corrida, se houver uma pressão do Hamilton, ou a gente vai ver de novo o que aconteceu. Vamos ver se dá para decifrar. Ele travou a roda esquerda, a de fora, né? Isso que é esquisito. Então, Monza é muito dura com os freios, né, Luiz? É uma pista que você não tem a carga aerodinâmica. Olha aí o Bottas fazendo a ultrapassagem em cima do Raikkonen, agora conseguindo. Mas você vê a asa é muito pequena, você não tem aquele arrasto aerodinâmico, então as freadas são difíceis. As rodas dianteiras, a gente pode notar que elas já estão escuras. Isso é fuligem do carbono de freio, ou seja, é muito requisitado o freio. E o Rosberg, com tudo que ele fez de errado, ele mantém a distância, mantém a diferença para o Felipe, além de 1 segundo, 2 segundos agora. E o Hamilton pressionando o Felipe. Bota por fora o Lewis Hamilton. Aí a curva da chicane é por dentro, eles vêm lado a lado, a próxima perna é para a esquerda. Lewis Hamilton faz a manobra, vai-se embora e conquista a segunda posição. Massa cai para terceiro. Mas é exatamente o que eu ia perguntar para vocês, Reginaldo e Rubinho, sobre uma questão de estratégia. A corrida não vai terminar agora. É melhor pensar de novo o Felipe pressionando, bota de lado, mostra para o Hamilton, eu estou aqui, até porque a asa agora, quem pode abrir é o Felipe, não o Lewis Hamilton, que está além de 1 segundo do Rosberg. Vamos ver o que ele está falando com a equipe. Só o engenheiro mandando, agora que ele fez a ultrapassagem, voltar às posições normais. Olha aí a gente vendo a ultrapassagem. Na verdade o Felipe não esperava, né? Eu acho que não é normal passar aí, né? Pelo menos no começo por fora na chicane. Mas o engenheiro só falando para ele colocar os moldes de motor para trás, porque ele estava tentando ultrapassar o tempo inteiro e isso não é bom para o motor. E a reação da equipe, a gente percebeu inclusive que o Felipe deu o lado de fora. O Felipe leva um pouquinho para a direita. Mas aí, Reginaldo, pensar no conjunto da corrida, bom, agora já não resistiu, ele já passou, mas enfim. Ele não teria como defender essa posição por muito mais tempo. Claro que ele está ali, estava competindo diretamente com um carro que é o carro que lidera e que comanda o campeonato todo. E o Lewis Hamilton, que precisa muito dessa vitória, precisa até mais do que o Rosberg. Globo, a gente se liga em você. Petrobras Grid, gasolina se escolhe assim. Zona 3, muita ação e muita diversão também, é claro. Hoje, depois do Fantástico, no seu domingo maior. Não, e sem dizer que nós estamos aqui, falamos o fim de semana todo, né? A conquista possível, se tudo correr dentro da normalidade, pro caso da Williams, pro caso do Felipe, é pódio. O Felipe não conquista desde a Espanha do ano passado. Então, o negócio é pensar no pódio, a princípio, né, Reginaldo? Claro. É que no futebol pensar no G4, que de repente o título pode cair, né? Tanto você vê que o Hamilton se sente muito mais livre agora, que ele já está tirando, ele fez 3 vezes seguidas a melhor volta da prova e está tirando a distância aí do Rosberg. De 3.1 para 2.2 agora a vantagem do Rosberg para o Hamilton. O Massa está 1.2 do Hamilton. Luiz, aquela hora que você falou que não era bom ter um companheiro de equipe que caiu lá para trás, né? Porque sempre tem um jogo de equipe nesse caso aí. Eu acho que o Felipe estava, lógico, não torcendo contra, mas era até importante que o Bottas não tivesse ali por perto. Que era mais um concorrente ao pódio. Muito, um concorrente. E também a gente tem aí uma situação que ele tem sim um carro ali mais ou menos bom na situação de reta para lutar contra as Mercedes, mas não na situação de volta
e num contexto geral para ganhar a corrida. Então tem que pensar no pódio. Bom, o Bottas já chegou no Pérez, o Pérez está ali logo à frente do Bottas. A tendência, por aquilo que nós conversamos aqui com todo mundo, é que os carros mais velozes façam 2 paradas. O Pérez já disse para você mesmo lá no grid que o negócio é uma paradita, né? Paradita, Rubinho? Uma paradita. Uma paradita. Então o Pérez está ali tranquilo. O Bottas, a tendência é passar logo, porque o Pérez, que vem normalmente fazendo estratégia de parar uma vez a menos que a maioria, deve parar só uma vez nessa corrida, que é uma das mais rápidas do calendário. Ano passado é mais rápido, 1h20 mais ou menos de duração. Dá até menos, viu, Luiz? Dá até 1h15, 1h16 de corrida. E normalmente se faz uma parada só para todo mundo. Só que, nesse caso aqui, a diferença do pneu, os pilotos, vocês sabem, tem que usar, olha aí. O Bianchi não deixou, não. O Grosjean. Bianchi não deixou, não. Aliás, aí até uma disputa, né? Porque o Bianchi é um piloto que busca um lugar numa equipe maior e a Lotus, quem sabe, pode ser o destino dele. O Bianchi, que é um piloto formado na Ferrari, e o manager dele é o mesmo do Felipe Massa, que é o filho do Jean Todt. Mas eu dizia o seguinte, a diferença é tão grande entre o pneu mais duro e esse pneu médio, que pode ser interessante fazer 2 paradas, até porque a entrada de boxe é muito rápida. Estamos acompanhando imagens da luta pelo 8º lugar. O Pérez trazendo com ele o Valtteri Bottas, o companheiro do Felipe. Lá na frente, Rosberg faz uma volta de 1:29.3. Hamilton 29.1. Diminui ainda mais a vantagem do Rosberg. O Massa é 3º colocado, faz 1:29.7, dá 2.2. Aí você vai de carona com o Bottas. O Bottas na expectativa de brigar pela posição com o Pérez, que está ali à frente dele. E o Pérez à frente, mais um pouquinho à frente ainda o Alonso. Aí nós temos a velocidade no ponto da reta principal, olha, a velocidade máxima. O Bottas chegou a 359,5. Exatamente no ponto em que o Montoya estabeleceu o recorde até hoje de velocidade final da Fórmula 1 de 372,6 km por hora em 2005. Seguinte aqui, quanto mais pertinho você tiver, você compra aquele ingresso que você fica na primeira fileira da arquibancada, você não vê o cara passar. Se você der uma bobeadinha, for olhar na saída da parabola, o cara já foi. É muito rápido. É prazeroso, Rubinho? É muito prazeroso. Aqui, quando você vem andar na sexta-feira, no primeiro treino, aquele treino das 10 horas da manhã, quando você acelera saindo do box, é um susto todas as vezes que você sai. Depois você acostuma com a velocidade, mas de primeira a 8ª hoje é a melhor aceleração que tem, exatamente porque você tem essa asa pequenininha. Olha, Lewis Hamilton vai voando, volta mais rápido, 29.1. Rosberg, 29.3 e Massa, só os 3. A gente tá vendo mais uma vez aí a imagem do carro do Bottas para buscar a ultrapassagem e ganhar a posição do Pérez. Já ultrapassou o mexicano Sérgio Pérez, agora tem o Alonso ali à frente dele. Fernando Alonso, muito bafafá sobre Alonso, que poderia sair, e o presidente do grupo da Ferrari sairia. Olha quem a gente tá vendo aí, o Patrick Head, Patrick Head, que foi um dos grandes da Fórmula 1. E a Mônica, que é a nova mulher do Patrick Head, de volta à Fórmula 1, acompanhando lá na Williams. Foi um dos donos da Williams durante muitos anos, o Patrick Head. E o Bottas vai seguindo aí, a gente está vendo a ultrapassagem que ele fez sobre o Pérez. E vai ficar com o Alonso ali logo à frente dele. Mas eu dizia, viu, Reginaldo, que só os 3 primeiros, o Rosberg, o Hamilton e o Massa, exatamente os 3 que estão aí na sua tela, são aqueles que estão virando 1:29. Luiz? Oi, Mariana, pois não. Visita também de ex-comandantes na Ferrari. Quem andava por aqui era o Stefano Domenicali, aqui na Ferrari. Domenicali, com a corrida de casa, tinha até faixas aqui pro Domenicali. Tinha a faixa da torcida pedindo a presença dele. O momento da Ferrari não é nada bom. O momento do torcedor italiano, claro que sempre apaixonado, mas ele vem aqui para ver o Alonso andar em 7º, o Raikkonen em 10º. E há uma revolução toda lá, fala-se até da saída do presidente Luca de Montezemolo, que segundo muita gente com quem eu conversei, vai acontecer mesmo. E a mudança no staff técnico é muito grande. E o Domenicali, que era o comandante do time de corrida até dia desses. Você sabe que eu fui cumprimentar o Domenicali e ele parece muito mais jovem. Não faz muito tempo que ele parou de trabalhar. Olha aí o rádio do Massa. Okay, Felipe, you're pressing the brakes when on throttle into turn 5.
Isso é uma informação técnica, Luiz, que o engenheiro está falando para o Felipe que ele está na curva 5 apertando o freio e o acelerador. Então hoje em dia não tem mais ninguém que freia com o pé direito. É como um kart, para aquele, né, para o nosso espectador que conhece, ele está pisando nos dois pedais ao mesmo tempo e isso consome muita gasolina, isso empurra o carro um pouquinho para frente, muda um pouco de estratégia. Então, para ele frear e não acelerar ao mesmo tempo. Se você fosse guiar um Fórmula 1, você ia usar os dois pés ou ia usar um pé só? Não, eu consigo usar os dois pés numa boa. No Stock Car, por exemplo, você usa o pé direito, mas tem curvas que usa o pé esquerdo. Hoje, o carro de Fórmula 1 nem te dá o direito de escolha para o pé direito. Mas eu falava do Domenicali que ele parece muito mais jovem. Então, qualquer pessoa que trabalha na Ferrari realmente tem uma pressão enorme. Ele já não está aí há 2 meses, parece mais jovem. Globo, a gente se liga em você. Mastercard Platinum, jantar para acompanhante e outros benefícios. E o Bottas acaba de ultrapassar o Alonso. Já é o 7º colocado, o companheiro do Felipe, o Valtteri Bottas. Aí está o Bottas, o finlandês, que está fazendo uma temporada realmente sensacional. O Bottas em 110 pontos na temporada, botou de lado, veio por fora, como fez e depois fez o movimento, aí foi por dentro e completou a ultrapassagem. Foi por fora, perdão, e completou o mesmo movimento que fez o Hamilton. E aí nós estamos vendo a imagem na super câmera lenta do Rosberg agredindo ali a zebra. É assim mesmo, Rubinho? É assim, você vê que o pneu mexe bastante, né? E a gente tá aí nessa nossa imagem, olha aí, o Hamilton tá chegando, acabou de virar o segundo setor, o mais rápido da pista. Ele vem a mais ou menos 3 décimos mais rápido nessa volta, dependendo aí da parabólica, mas está chegando, vai dar briga. E a gente tem aí as diferenças. E aí nós temos Rosberg e Hamilton. Nossa, 1.4 apenas a vantagem do Rosberg. Mas o Rosberg, como disse o Rubinho, respondendo um 29.094, o Hamilton 29.097, praticamente igual. É um empate dos dois ali na última volta. Felipe Massa é terceiro, 1.29.590. Felipe está 4.7 do Hamilton, mas em compensação já está 10 do Magnussen. E agora o Bottas já vai chegando no Jenson Button, que essa temporada está usando o capacete cor-de-rosa ali. Realmente é um grupo de pilotos brigando por posição. Magnussen, Vettel, Button, Bottas. O Alonso acabou de ser ultrapassado, vai ficando um pouquinho. O Alonso é o carro vermelho dessa turma aí. Olha o Bottas, o Alonso logo atrás dele ali. A freada já vai chegando também. E aí nós temos a luta pelo 4º lugar, exatamente o Magnussen, Vettel, Button, Bottas, Alonso e o Pérez. E o Bottas já se aproximou do Jenson Button, o campeão mundial de 2009. Muito se fala também na possibilidade do Jenson perder o lugar na McLaren. Mas essa época do ano é terrível, que se fala. Metade se confirma e a outra metade não se confirma para o próximo ano. Eu falei para ele no grid que eu desejo ele vida longa, mas 325 corridas, né? Não 326. Mas ele está em 260 ainda, Rubinho, está longe. Está longe, está longe. Para mais alguns anos ainda antes de Embora seja no grid atual é o que tem mais corridas. Lembrando que o Rubens é o recordista de largadas na Fórmula 1 com 326 provas. A gente tem o consumo por volta em litros. Em litros. Isso aí a gente vê que 2,47 para o Rosberg, 2,36 para o Hamilton. Então a situação é assim, está andando rápido e andando bem. Valtteri Bottas passa o Jenson Button. Ganha mais uma posição Bottas, o que dá uma demonstração clara de como o carro da Williams casa bem com uma pista de alta. E o Hamilton falando com a equipe. Okay, Lewis, so it now looks like you're picking up the toe, so you're slower in the egg corners, faster on the straights. De vez em quando os engenheiros dão umas notícias que não são tão valorizadas pelos pilotos. Ele está falando exatamente, a gente está vendo aí no repeteco do Bottas passando o Button, mas ele só estava falando que ele está chegando na situação de vácuo do companheiro do Rosberg e que ele está mais lento nas curvas e mais rápido nas retas. E é uma parte aerodinâmica aí que já... Isso para Monza é como se você estivesse colocando a mão para fora mesmo. Perde tempo, perde tudo, assim, é um arrasto aerodinâmico louco.
E a gente está vendo o contorno da parabólica, uma das curvas mais legais de toda a Fórmula 1. O cara chega ali, quando ele começa a virar o volante a 250 e o Rosberg trazendo com ele o Hamilton. Na última volta o Rosberg foi muito mais rápido que o Hamilton, conseguiu aumentar um pouquinho a diferença, muito mais rápido, a partir do princípio que os dois são bem próximos, né? Quase 3 décimos. E agora eles fecham a volta e nós temos 1.3 apenas a vantagem do Rosberg para o Hamilton. Rosberg faz 1.29.1 e o Hamilton 1.28.956. O Vettel vai pro boxe, hein? E o Vettel foi pro boxe. Tá aí o Vettel com o seu capacete psicodélico, eu diria, para esta corrida. O tetracampeão mundial, Sebastian Vettel, portanto, na volta de número 18, né? Ele vai pro boxe, é o primeiro a parar. O Sebastian Vettel. Lembrando que são 53 voltas o Grande Prêmio da Itália. São 2 tipos de compostos disponíveis no fim de semana. E o regulamento também obriga que o piloto tem que usar pelo menos em um trecho de corrida. Ou seja, os 2 compostos têm que ser utilizados. E ele volta com os pneus de faixa branca. Ei, rapaz, foi a entrada. Ele estava com a faixinha branca, segurou ali. Isso tem sido uma prática no fim de semana, não só na Fórmula 1, mas especialmente na GP2. Os pilotos todos tendo que segurar ali no freio para não exceder o limite de velocidade do box. Let us know how the tyres are on the HPP switch. Copy that. All cars are getting degradation like yourself. Na verdade, o engenheiro fez uma pergunta e logo teve uma resposta, ou seja, os pilotos têm alguns pilotos têm um botão no volante que ele confirma certas situações. Se a resposta for sim, por exemplo, para não perder tempo, ele só confirma. Então estava perguntando como estava o pneu e ele falou que o pneu estava ok nesse momento. Olha, nenhum dos dois está podendo utilizar a asa móvel, tanto que no gráfico ali nós temos aquele DRS, que é o Drug Reduction System, quando ele fica verdinho é que o piloto está utilizando, né? Velocidade final você viu ali, o Hamilton chegou a 318 aí nessa freada. E agora nós temos... Aí, Rubinho, não deu certo a estratégia que o Pérez pretendia, né? Já faz a primeira parada. 20 já parou o Pérez aí, ó. Tá voltando para a pista. Dos paraditas, então. 2 paraditas? Uma só não deu. 2 paraditas. E aí Valtteri Bottas segue pressionando. Bottas segue agora para cima agora do Magnussen. Bottas vai recuperando já, olha, se ele passar o Magnussen, ele vai estar atrás do Felipe. Tudo bem, é uns 13 segundos. Mas volta para uma posição, em tese, que ele pode almejar mesmo na corrida. Ele está ali logo atrás dos 3 primeiros. Os 2 carros da Mercedes e o companheiro de equipe, o Felipe Massa, que é terceiro. Luiz, você sabe que aquela entrada de box que você mencionou é uma das coisas mais difíceis que tem aqui em Monza. Porque você vem de uma velocidade, você já vem em 6ª marcha, quase batendo ali os 250 por hora para frear reto para o box. E eu vou arriscar em falar que o Vettel passou a linha de chegada um pouco acima, mas ele diminuiu a velocidade a mais do que aquilo que pode, e às vezes o radar não tem, na compensação ele fica ok, mas ele realmente passou muito freado. Olha, o Bottas pode utilizar a asa móvel. No ponto de cronometragem ele estava a 6 décimos. Veja que ele entra na reta, essa câmera acompanhando. E aí ele mergulha, não deu para tentar a ultrapassagem ainda. Leva de um lado, leva para o outro. O Magnussen tenta resistir e bota por fora e faz a ultrapassagem o Valtteri Bottas. Ele pôde usar ali o Drag Reduction System, a asa, né, que é uma expressão em inglês para asa móvel. E conseguiu fazer a ultrapassagem. Aí quarto agora o Valtteri Bottas. Já está ali, digamos, no trem de corrida, dentro da normalidade para as possibilidades do carro da Williams, enquanto o Raikkonen vai voltando para a pista, Reginaldo, com um total de 24.547, 2,7 de carro parado. E o Raikkonen, vamos ver como é que foi, segura também, segura. É aquilo que a gente estava falando, né? A entrada é muito difícil aqui. A entrada não tem nenhuma daquelas curvinhas feitas de propósito já para dificultar, né? A entrada do carro. Já leva o piloto ao replay da passagem do Bottas, já leva o piloto a segurar um pouco a velocidade. Aí não, ele vem direto, né? Uma entrada muito rápida e o perigo de ultrapassar a velocidade é grande. Agora, você falou do Bottas. O Bottas fez muitas ultrapassagens nessa corrida e ele já era o segundo entre todos os pilotos, só perdia para o Ricardo em números de ultrapassagens no ano. Então agora ele provavelmente já passou o Ricardo. Diga, Mariana. Desculpa, atropelei aí o Reginaldo, achei que ele tinha terminado, mas uma informação sobre o Kimi Raikkonen que vale a pena a gente ressaltar.
é que até Spa, mais ou menos, ele estava com um carro 15 quilos mais pesado que o de Fernando Alonso, que recebia todas as novidades da Ferrari. Enfim, depois de muitas brigas, muitas reuniões, eles conseguiram finalmente estar em igualdade de condições. Mas se o Kimi Raikkonen, bom, o Kimi Raikkonen obviamente queria que a Ferrari anunciasse esse, porque afinal de contas ele anda com um desempenho muito pior que o de Alonso, né? Mas a Ferrari se negou. Mas você tem aí essa informação agora, que já virou pública. E um outro detalhe de Kimi Raikkonen, ele agora vai ser pai, vai realizar um sonho antigo. Está grávida, a namorada nova dele, a Mintu Virtanen. Muito bem, quer dizer que vai ser papai o Kimi Raikkonen. O homem de gelo vai ser papai. Vai no cubinho. É verdade, Mariana. Nós continuamos com as lutas aí pelas ultrapassagens. Já chegou o Sérgio Pérez, na expectativa de ganhar a posição do Magnussen, que acabou de parar e voltou aí à frente do Sérgio Pérez, por sinal na parada do Magnussen, enquanto a Mariana falava, o Alonso veio logo atrás dele ali, o Magnussen segurou naquela linha branca, que é a partir dali que nós temos o limite de velocidade dentro da área de boxe, e o Alonso segurou mais forte ainda. Vamos ver o rádio do Rosberg. Engenheiro falando para ele acelerar tudo que tem, duas voltas a mais para ele. Mas a gente, né, novamente mencionando que o rádio é gravado, então pode ser que ele entre a qualquer momento. Globo, a gente se liga em você. Novo Renault Sandero, totalmente novo. Quem está voltando para a pista agora é o Jenson Button. E ó, na última volta o Rosberg fez 1:29.551, o Hamilton 1:29.548. Por isso que nós vimos nos comparativos ali das últimas voltas e parciais o equilíbrio absurdo dos dois carros da Mercedes. O Rosberg segue na frente, o Hamilton é segundo, o Felipe Massa é terceiro. A volta do Felipe agora foi 1:30.207. A do Bottas 1:30.226. Ainda o Felipe um pouco mais rápido em relação ao companheiro de equipe dele, o Bottas, que fez uma corrida de recuperação e está ali tranquilo. 12 segundos, ponto 7, tem uma distância absolutamente confortável em relação ao companheiro dele, o Felipe, na luta por um lugar no pódio que não vem desde a Espanha no ano passado. Nesse momento da prova, Luiz, a gente pode observar que quem parou primeiro teve um pouco de vantagem. No caso, o Vettel, ele parou antes que todo mundo e aí voltou na frente até do Magnussen. Então é bom a gente ficar de olho entre o Rosberg e o Hamilton, quem que vai ser favorecido nessa situação. 1.3 só. Massa no box. Equipe Williams vai receber o brasileiro. A gente ouviu o rádio do Pérez aí, mas estamos aqui atentos no Felipe Massa, bota no chão, vai voltar o Felipe. 24,5, 24,7. É uma parada considerada boa no total. Vamos ver o Felipe, 24,3, 2,8, uma parada normal hoje para o Felipe. Volta para a pista o brasileiro. Tá voltando na quinta posição o Felipe. Rosberg, Hamilton, Bottas, Ricardo ainda não pararam. São os carros que estão à frente do brasileiro Felipe Massa. Vamos ouvir o rádio do Hamilton. Temos o rádio do Pérez para dizer o Hamilton. Hammer time, é hora do martelo, né? Quando a gente bate o martelo, que é para ele acelerar tudo que tem. E o Pérez, ele só tava realmente mencionando quem que estava ali por perto para ele tomar cuidado. E no caso, Rubinho, do Felipe, 22 voltas completadas, parando na 23, é para mais uma? Então, ele vem muito bem. O Felipe tinha uma situação de corrida muito confortável para ele, para o pódio, realmente, porque ele tinha atrás dele o Magnussen, que virava pelo menos um segundo por volta mais lento. Então, olha aí o Rosberg entrando no box, ele foi o primeiro a parar. Mas nessa situação é ele que vai poder analisar agora, Luiz. É uma situação de talvez parar novamente, porque esse deve ser o plano A. Mas o plano B também pode acontecer. Ele está com os pneus duros agora, o laranja, né? O Rosberg já vai voltando, o líder da prova. 2,8, veja, 24,5, está dentro da normalidade para uma parada. É isso que se espera de uma parada feita com correção, com perfeição. O Felipe, portanto, olha, a Bottas agora vai para o box. Valtteri Bottas, que é exemplo do Felipe, também largou com os pneus brancos, né? Os pneus médios. O Bottas está parando. Vai fazer a troca e vai voltar.
utilizando a mesma estratégia que o Felipe. Ele bota os pneus laranja, que são os pneus duros. Vamos ver a diferença de performance. Olha, 3 segundos cravados, 29,9. Dessa vez o Felipe foi mais rápido que o Bottas. 6 décimos no total mais lento em relação à parada do brasileiro Felipe Massa. Ele volta ali à frente dele, o Magnussen controlou, o Pérez bota de lado, fica bonita na volta, tem que segurar a onda, e a luta pelo 7º lugar. É tudo muito rápido em Monza. Cara, a volta já tá a 300, meu amigo, não é brincadeira não. Magnussen, Pérez, Bottas, Button e Alonso. Nesse trem que você tá vendo aí, o Magnussen tentando segurar a onda. O Pérez balança e agora Hamilton no box. Ele tinha herdado a liderança. Você vê exatamente que o Rosberg vai começar a fazer a parabólica. Agora o Rosberg está entrando na parabólica. O Hamilton vai sair. A diferença deles era um pouquinho mais de 1 segundo. Vamos ver se o Hamilton conseguiu fazer uma volta voadora. Rosberg vai rasgando pela reta, já está ali a 300 e tal. Hamilton vai voltando, Rosberg reassume a ponta do Grande Prêmio da Itália. Portanto, Rosberg e Hamilton. E aí o Ricardo, que ainda não parou, e o Felipe já aí na 4ª posição. Vamos agora ficar atentos aqui à performance do pneu, né? Como que esse pneu duro vai se comportar. No caso do Felipe, bom, 29,019 nessa volta aí, uma performance parecida com de repente. O Rosberg, por exemplo, ganhou ainda mais a posição porque fez um segundo setor nessa volta. Olha aí o Bottas indo para cima de novo, perdeu muito tempo nessa saída de box com 3 carros que ultrapassaram ele, né? Então, mas o Rosberg fez um setor muito bom, significa que ele manteve não só a posição, mas está mostrando que esse pneu é melhor, está melhor agora. E a parada dos dois, dele, do Rosberg e do Hamilton, foram muito parecidas, né? 24,5 para o Rosberg, 24,4 para o Hamilton, sendo que o trabalho efetivo do Hamilton foi até mais rápido, mas o tempo todo que perdeu, ele foi 1 décimo mais lento. O engenheiro falando para o Rosberg que ele vai ter que dar uma economizada de gasolina até o final. Mas ele quis dizer que era pouquinho, mas que algum esforço ele vai ter que fazer. Quando a gente mostrou aquele gráfico, era o de maior consumo dos 10 primeiros ali, o Rosberg, como você inclusive explicou, Rubens. O Bottas vem firme, aí o Felipe Massa na expectativa de se aproximar do Ricardo, mas olha, o Ricardo não parou ainda, sinal pode ser agora, né? A equipe já corre para a posição ali de fazer a parada, e é exatamente o que acontece. O Ricardo vai para a sua troca. O Felipe reassume a 3ª posição. Já é terceiro Felipe, lutando pelo pódio. Você em todo o Brasil que vai se ligando na Fórmula 1. Felipe não conquista um pódio desde a Espanha do ano passado. Estamos à expectativa hoje. Por enquanto aqui tudo correndo muito bem. Desde a largada, largou bem, ganhou a posição do companheiro de equipe. Foi para a 3ª. Teve brigando ali diretamente, ganhou a 2ª. Depois do Magnussen, que largou muito bem e ficou logo atrás do Rosberg. Brigou pela 2ª posição e está em terceiro aí com os dois carros da Mercedes ali na ponta, e o Hamilton, que é o segundo, está falando. So I reckon the race is going to be at the end. The race will be at the end. So suggestion is we sit 2.5 seconds, get the benefit of the tow without losing the downforce. So we're going to need the tyres at the end. O engenheiro dando um toque para o Hamilton que a corrida, segundo ele, vai ser no final, que é para ele ficar mais ou menos 2,5 segundos atrás, economizando esses pneus, porque para eles ele vai precisar desse pneu no final para lutar pela vitória. Ou seja, ele deu uma boa notícia para todos nós, certo? Vai ter uma luta pela vitória no finzinho. Uma luta pela vitória, e talvez o que ele quis dizer também é que esse pneu vai até o final, ou seja, para ele cuidar agora desse pneu. Aliás, o Hamilton acabou de fazer a volta mais rápida, acho que ele não escutou esse rádio, Luiz. 1:28.330, a volta do Lewis Hamilton. Globo, a gente se liga em você. TIM, abra a porta azul e viva sem fronteiras. E logo mais às 4 da tarde, pelo horário de Brasília, futebol do Campeonato Brasileiro. Teremos Atlético Mineiro e Botafogo. Teremos Criciúma enfrentando o Corinthians, Fluminense e Cruzeiro. Jogos que você vê ao vivo na Globo a partir das 4 horas da tarde. E na sequência tem o Domingão do Faustão, com as atrações do Domingão. Tem a dança,
As mulheres do mundo do rock, 4 famosas e seus professores tentando conquistar o júri e o auditório na disputa pela repescagem. E olha só, o Hamilton vai diminuindo. Aí quando a gente fala do Faustão, a gente sempre pensa na corrida junto com o Faustão, que está sempre ligado, né, Faustão? É um apaixonado por velocidade pela Fórmula 1. E aqui a estratégia, o que vai acontecer na luta pelo primeiro lugar. Os dois se tocaram na última prova. Aliás, vem saindo faísca desde que a temporada começou. Aí a nova parabólica, digamos assim, porque a área de escape agora é toda asfaltada. O traçado é o mesmo, da curva. E rasga o Rosberg, vem com ele o Hamilton. Hamilton 28,053. Olha, Luiz, ganhou 4 décimos numa volta e 6 nessa agora. Opa. E passou direto de novo. Será suficiente para segurar a onda. Vai lá o Hamilton. Vai voltando o Rosberg. Hamilton. Assume a ponta do Grande Prêmio da Itália. Assim pode, né, Toto Wolff? E olha, o problema foi muito parecido. Vamos ver se ele frita o mesmo pneu. Não, nem pareceu ter fritado. O dianteiro direito, sim. O dianteiro direito, sim? A leitura labial ali do Toto Wolff, na minha visão, foi assim, ó, solucionar o nosso problema. Ou seja, o Rosberg passou direto, não vai ter briga. Fritadinha mesmo, o Reginaldo tem toda a razão. E olha essa imagem, né? Ele contornando ali os protetores, que normalmente são de isopor, e o Hamilton passando. E aí o Lewis Hamilton, para subir a ponta do Grande Prêmio da Itália. E agora temos o Alonso parado. Tá numa parte de grama. Era tudo que a torcida da Ferrari precisava, né? Ele está exatamente onde o Rosberg passou direto. Então, precisa até ver se não tem óleo ali, Luiz. Olha, ele está antes da segunda variante lá, né? Antes da primeira... Da primeira variante, né? Isso. Antes da primeira, o Alonso, que sempre, se eu não estou enganado, aqui ele sempre foi para o pódio. Aí o André Stella, que é o engenheiro do Alonso. E vou te dizer mais, é o único piloto de todos os do grid que pontuou em todas as corridas. Vamos ver o que aconteceu com ele. Alonso direto, reta, olha, asa aberta. A asa fechou. Aí o Alonso vai chegar a hora da freada. É motor, Apagou tudo? Motor ou câmbio, né? A gente vê pela fumaça, mas na reta ele já sentiu que olha aí a decepção do Alonso, na reta já sentiu que tinha algum problema, nem tentou fazer a curva. Portanto, o Alonso abandonando o Grande Prêmio da Itália com a Ferrari. O último vencedor com a Ferrari aqui foi exatamente o Alonso. Em 2010, a Ferrari, que é a maior vencedora do Grande Prêmio da Itália, foram 18 vitórias da Ferrari, e agora a vez do Rosberg, que é segundo. Só o engenheiro falando para ele, dando uma moral, né, na verdade, porque a gente está vendo que o Hamilton está indo embora, ele não vai ter muita chance, o Rosberg, mas o engenheiro dando uma moralzinha para ele, falando para ele economizar os pneus e um pouquinho de gasolina para ter chance no final. Globo, a gente se liga em você. Santander Conta Integrada, conta com maquininha de cartão. Olha, e com esse resultado de pista, né, o Hamilton tira 8 pontos, 238 está indo o Rosberg, 216 vai indo o Lewis Hamilton. 7 pontos, ó. Diminui 7 pontos, mas continua 22 à frente. Continua 22 à frente, mas eu lembro que esse ano a última prova da temporada tem pontuação dobrada, meus amigos. E olha, continua a luta forte do Bottas tentando ganhar a posição. Magnussen fica do lado, o Bottas vem por fora, eles quase se tocam e o Bottas, para evitar o choque, vai lá, e se tivesse ultrapassado teria que devolver a posição. E o Magnussen segue à frente dele. É o Vettel, o Magnussen agora, Bottas, e aí o Pérez e o Jenson Button. Tá bonita essa disputa entre eles ali. O Magnussen é osso duro, hein? Tá se mostrando, né? Assim, muito competitivo. Tá lutando pela posição com tudo aquilo que ele tem em mão. Olha, o Massa na última volta fez 1:30.293. O Vettel, a gente tá vendo a repetição do Bottas, lado a lado, olha, para o Magnussen. Sim, não, o Magnussen, o traçado do Magnussen foi
dentro da normalidade para vocês aqui? Duvidoso. Vai merecer. Daqui a pouco vai aparecer na tela que está em julgamento. Não, acho que não chega tanto, mas que foi duvidoso, foi. Vamos ver, de repente vai ter mesmo, né? Como é que a corrida tá tão legal pro Bottas, ele tá divertindo a todo mundo aí com essa tentativa de recuperar as posições, desde que na largada ele caiu de terceiro para 10º. O Felipe largou em quarto, foi parar em segundo, depois que passou o Magnussen, né? E o Bottas segue ali, ó. O Magnussen é osso duro, o Bottas é o carro branco, o Magnussen à frente dele. Trazendo aí o Pérez, o mexicano, que é outro osso duro, com o Button logo ali atrás. Você sabe, Luiz, que nesse julgamento, seja na Fórmula 1, seja na Stock Car, em qualquer categoria do mundo, além dele, do comissário estar julgando o momento em si, claro que não dá para desligar totalmente do histórico do piloto. E o histórico do Magnussen não é lá essas coisas. E o Jenson Button mergulhou para cima do Sérgio Pérez. O Pérez veio mesmo ainda por fora, contorna e faz a segunda perna para a esquerda. Se mantém à frente. Aí você tem a estratégia dos pneus. O Kvyat começou com os laranjas, com os duros, depois botou os pneus macios, são os médios no caso dessa corrida, né? O Maldonado, ao contrário, aí Gutierrez, etc. Você vê a estratégia dos pilotos. E o Ericsson só fez uma parada ali. O Kvyat, nesse caso, acabou de fazer a parada dele, então realmente foi o cara que conseguiu ir muito mais além com esse pneu duro, mas ele está um pouquinho para trás, está em 13º, a situação é mais difícil. O Kvyat que foi punido no grid, né? Largou com 10 posições atrás daquilo que ele conquistou na pista. E aí a gente vê o Alonso, a imagem do Alonso, voltando a pé para o boxe na corrida da Itália. Olha, Felipe Massa, agora 1:29.391 foi a volta do Felipe, que é terceiro. O Vettel, que é o quarto colocado, 29.630. O Vettel está a 17 segundos do Massa, que por sua vez o Massa está a 13 segundos do Rosberg. É a luta do Felipe Massa para voltar para o pódio. E aí nós voltamos para a disputa pelo quarto lugar com Vettel, Magnussen e o Bottas tentando a ultrapassagem. Esse é o Jenson Button, que é o último desse grupo aí, de carona com o Bottas. O Magnussen ali à frente dele, praticamente colados. Dois carros equipados com o motor Mercedes, o mesmo motor Mercedes. E a McLaren até surpreendendo nesse fim de semana aqui, largou na frente da Ferrari. Agora vai, agora botou de lado. Valtteri Bottas para tentar, vamos ver o Magnussen. É um osso duro de roer o Magnussen. Quase se tocaram agora. Bottas segue pressionando. Aceleração total dos dois. Ele está a menos de um segundo. Quando ele puder utilizar a asa móvel, são 2 pontos de utilização. Just keep it clean, Checo. Keep it clean. Pérez falando com a equipe. Jenson wasn't as close this time around. Just keep it clean. We'll hope to give you the fuel performance back. Hope to give you the fuel performance back soon. É uma conversa longa, uma conferência. O engenheiro estava falando para ele, mantenha limpo, mas mantenha limpo, eu não sei se é na corrida ali com o Button. Acho que como eles estão marcando pontos, ele não quer que o Pérez, que como você falou também é outro osso duro, se envolva no acidente. E nós vimos que o Bottas deu uma fritadinha do pneu dianteiro direito, mas segue na perseguição. Pérez vem aí firme, trazendo com ele o Jenson Button. Então é Vettel, Magnussen, Bottas, Pérez e Button. Todos estão aí nessa imagem para você aí. A partir do Vettel, o quarto colocado, porque o Felipe Massa. E agora o Kimi Raikkonen vai só observando o Ricardo, passando por ele ali, assumindo a 9ª posição. O Raikkonen de Ferrari, o carro vermelhinho, o vermelho Ferrari. E o Ricardo, que não está num fim de semana daqueles, vem de 2 vitórias seguidas. O único carro que venceu provas além da Mercedes, foram 3. Esse aí, o australiano Daniel Ricciardo. Repetição da ultrapassagem dele sobre o Kimi Raikkonen. Bonita ultrapassagem, Luiz, mas também, olha aí o Alonso acenando para o público aqui. Ferrari problemas é tudo, de motor, né? desde Malásia 2010, é muito tempo. É muito tempo. Ele realmente consegue conduzir esse carro e tudo, mas hoje, depois de muito tempo, não teve como... Deve ter tido um problema de motor ou de câmbio, como a gente já havia falado. Um incidente envolvendo o carro número 20 do Magnussen e o Bottas número 77.
Então o Reginaldo estava certo, né, Regi? Você falou que Forçou, daqui a pouco ia aparecer, eu achei que dava para levar, mas... Um julgamento, né? Não sei no que vai dar. Vai dar uma espalhada. Eles estão bem rigorosos, né? Então, eu acho que o que mais chama atenção é que o Magnussen está indo para dentro, ou seja, para trancar a porta, para não deixar o outro concorrente ultrapassar um pouco tarde demais. Então, olha aí o Ricardo. Okay, mate. It's going to get pretty tasty ahead here. There's a lot of change in the places going. Let's get amongst it. Ele está falando, o engenheiro do Ricardo só falando que tem a briga ali na frente, está bem, tem bastante carro, tem para ele se concentrar que logo daqui a pouco eles vão chegar perto e ele vai chegar perto e vai poder lutar. Globo, a gente se liga em você. Skin, porque é gostosa, porque é deliciosa, porque sim. A gente está revendo agora exatamente o motivo pelo qual os dois estão sob investigação. O acidente. Será que o Magnussen forçou a saída do Bottas para fora da pista? A minha visão de piloto, Luiz, eu diria que naquele momento ele pode falar que porque ele tentou fechar a curva e ele pegou a zebra escorregou ele para cima do outro carro. Eu ficaria mais atento com esses movimentos tardios que ele está fazendo, que isso é perigoso. Você não sabe se o cara vai para a direita ou para a esquerda e de repente ele fecha. E aí pode haver um contato a 350 por hora. Olha, 63, quase 64 quilos de combustível consumiu o Hamilton de um total de 100 quilos que os carros têm disponibilidade na corrida, né? Então tá mais ou menos dentro de um Rosberg um pouquinho mais, ó. Por isso que o engenheiro outra hora disse pro Rosberg tem que economizar um pouquinho, mas é um pouquinho. E o Bottas segue colado no Magnussen. Vai sair faísca de novo já, Reginaldo. É muita dificuldade que ele está enfrentando. E olha, o Bottas tem a melhor primeira parcial e ele é dono nas três parciais, ele é o que chega em maior velocidade, mas não é suficiente para ultrapassar um cara como o Magnussen. Tanto que a diferença dele para o Massa, por exemplo, já não estou dizendo nem em relação aos dois carros da Mercedes, a diferença já está perto de 20 segundos. Lembrando que o Massa passou o Magnussen logo na primeira tentativa, passou bacana, né? Sem problemas para passar o Magnussen, ou seja, mesmos equipamentos aí em discussão, e o Bottas segue com essa dificuldade enorme. Por falar em Felipe Massa, ele está em terceiro, rodando agora 1:19.3, o Vettel o quarto, 1:29, perdão, e não 19, 1:29.5 Vettel, 1:29.3 o Massa e o rádio do Pérez. O engenheiro conversa bastante com ele. Ele falou para cuidar um pouquinho dos pneus traseiros e manter essa distância de DRS, que daí ele vai estar bem para a prova. Ali o Hamilton vai abrindo, você vê o comparativo das diferenças. O Hamilton, por exemplo, na última volta ele fez 1:28.8 com 1:29.0 do Rosberg, ou seja, a diferença aumenta para 4.6. E Bottas e Magnussen valendo o quinto. Enfim, Valtteri Bottas faz a ultrapassagem e ganha a posição do Magnussen. E já é o quinto agora, o Valtteri Bottas conseguiu. Agora sim a manobra foi perfeita do Bottas para ser o quinto, logo atrás ali do Vettel. Ele antecipou o ataque agora. Mas você vê, olha, o Magnussen ainda foi tardio nessa coisa de fechar, né? Eu acho que a FIA vai chamá-lo para isso aí, para né, deixar limpo que ele pode sim ir para dentro para proteger a linha, mas um pouco antes. Vamos com a imagem do líder da prova, contornando a parabólica e rasgando o Hamilton para completar mais uma volta do Grande Prêmio da Itália. Hamilton lidera. 5 segundos de pênalti, de punição para o Magnussen. Veja que vai ter que parar 5 segundos, ele vai entrar no box. Para 5 segundos. Eu achei um pouco duro. Mas essa é aquela punição que ele pode, a nova regra, ele pode entrar, fazer a troca de pneus, não sei se seria fazer, né? Enfim, então, aproveitando o pit stop, ele para mais 5 segundos e continua. O que acaba com a corrida dele, com certeza. Mas eu achei duro demais nessa situação, porque, bom, enfim, eu achei duro. Concordo com você, Rubinho. Talvez 5 posições no grid da corrida seguinte não estragaria essa corrida dele. Olha, Pérez, Button, Magnussen, o Button, o capacete cor-de-rosa, bota do lado agora do Pérez, valendo o sétimo, o Magnussen está à frente deles, o Button balança, bota de lado, mas
Não conseguiu a manobra de ultrapassagem. O Jenson Button. Globo, a gente se liga em você. Petrobras Grid. Gasolina se escolhe assim. E o brasileiro Felipe Massa é terceiro no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Por enquanto vai conquistando um lugar no pódio. O brasileiro Felipe Massa, 1:29.3 a última volta dele. Vettel 29.5, vai aumentando a vantagem para 18 segundos o Massa. Vê que grande atuação do Felipe que você vê por esses tempos. Vamos esquecer de Mercedes, né? As Mercedes estão disparadas lá na frente e ele está 14,8 atrás do Rosberg, que é o segundo colocado, a segunda Mercedes. Só que ele tem, como você disse, Luiz, 18 segundos de vantagem para o Vettel. A gente está vendo o comparativo do Hamilton com o Rosberg na volta 38. O Rosberg tem dois dos três setores, acaba sendo mais veloz do que o Hamilton nesta volta número 38. Porém, a vantagem continua de 4 segundos do Lewis Hamilton. O Alonso acabou de chegar aqui. Eu vou tentar ouvir o que ele tem a dizer aqui sobre o que aconteceu com o carro dele. Creo que tuvimos un problema con el sistema ERS, que perdió temperatura o que perdió el agua o algo me explicaron así por encima y dejó de funcionar y bueno, pues una de las funciones que tiene es importante para el motor también, el motor normal, y había que apagar el coche porque si no rompíamos los dos motores. Então, Luiz Roberto, problema no ERS e ele achou melhor, por bem, apagar o carro, vai dizer, o motor, para que não desligar o motor, para que não estragasse mais um motor, né? Tá linda essa disputa, Mariana, que a gente tá vendo entre o Jenson Button, à direita do seu vídeo, capacete cor-de-rosa, e o mexicano Sérgio Pérez. Foi uma vez o outro, foi uma vez o um. E olha, o Button tá ali colado, trazendo com eles o Ricardo. O Ricardo chegou nessa disputa, é o 7º lugar que tá em jogo, mas de muita perícia dos pilotos, muita categoria dos pilotos. Fala, Reginaldo. Olha, Luiz, esse é um problema pessoal que vem desde o ano passado, quando eles correram juntos na McLaren. Verdade. E brigaram o ano inteiro. Brigaram na pista e fora da pista. Verdade, muito bem lembrado. Aí a gente tá vendo ali na câmera colocada no carro do Ricardo, a confusão dos dois ali à frente. E como a gente sempre viu no passado com essa luta aí entre os dois, a gente pode esperar que daqui a pouco tem rádio xingando, viu? Daqui a pouco tem rádio reclamando, né? O que esse cara tá fazendo e tal? E o Bottas segue tentando ganhar a posição agora do Sebastian Vettel. Aí Valtteri Bottas faz a ultrapassagem, ganha mais uma posição, Bottas. É o 4º colocado. E o Ricardo... O Ricardo diz, estou aqui. Passou o Jenson Button. E é aplaudido pelo time. Ele se aproveitou, o Button deu uma desligada ali na perseguição ao Pérez. E o Ricardo acabou aproveitando muito fácil. E o Button tenta botar de lado. Olha só, ele está colado, o Button, com o capacete cor-de-rosa. Bandeira azul ali, por favor, saia da frente. E a Marúcia, que está ali à frente dele, sai, dá licença. E a gente vai ver a repetição. Sérgio Pérez à direita, Jenson Button à esquerda do seu televisor. O Ricardo ia chegando. O Button fez a ultrapassagem, aí o Pérez vai, está colado. Depois ele, olha, como ele bota de lado, o Button vai ficando aqui à esquerda. Olha, o Pérez segura, vai lá, quase decolou. I saw it, but that was brilliant. Brilliant. Let's get back up to Magnussen. Settle down, mate. Settle down. Foi sensacional, olha, seguiu, né? Enquanto a gente até ouviu o Alonso nesse momento aí. Seguiu a disputa entre os dois. E aí o momento que o Ricardo se aproveitou da confusão da frente e passou o Jenson Button. O que o rádio estava informando pra gente, Rubens? Naquele momento ele falou, o Pérez falou onde que ele queria que eu fosse. E aí o engenheiro falou para ele, você foi brilhante, concentra e vai para cima. Olha aí, ó, o Ricardo ele chegou chegando, né? Porque ele foi um dos últimos a trocar o pneu, então tá com o pneu mais novo, tá indo para cima. Mas ó, olha essa reta agora, ó. Olha o que a Force India vai embora, Luiz, né? É o motor, ó o motor Mercedes. Agora para o Ricardo, botou de lado, tá bonito. Aí leva pro outro lado. Vai buscar a ultrapassagem. Daniel Ricciardo passa o Sérgio Pérez. Para ganhar mais uma posição é o 7º Ricardo. Globo, a gente se liga em você. Mastercard Platinum, jantar para acompanhante e outros benefícios.
Essa ultrapassagem que a gente viu, Luiz, foi no puro vácuo e na categoria do Ricardo, que ele deu o drible, né, para conseguir a ultrapassagem. O piloto tem se mostrado muito bom, está num ano em ascensão absoluta, e mesmo agora, ele que venceu 3 corridas esse ano, mesmo agora andando em 8º, ele está lá brigando. Olha aí como foi. Como ele disse para a Mariana outro dia, lá na Austrália me chamam de abusado. É o abusado Daniel Ricciardo. Fez mesmo uma finta, um drible para completar a ultrapassagem. O Ricciardo, grande manobra desse piloto que venceu 3 provas, 3 primeiras da carreira, numa temporada que a Mercedes domina amplamente. E agora o Jenson Button vem colado. Vamos ver se o Pérez vai ter como resistir. Olha o Button, vai tentar por dentro. Pérez fica à direita do seu vídeo. Vai o Jenson Button, a curva é para a direita, depois a perna é para a esquerda. Jenson Button quase perdeu um pouquinho. Pérez colou de novo, tentou botar de lado, mas Jenson Button segura. E aí os motores são iguais. Aí não tem aquela diferença como nós vimos há pouco para o Ricciardo. Jenson Button vai segurando. E o Pérez é muito abusado, pode sair faísca de novo. Agora a curva é para a esquerda. Jogou um pouquinho a traseira do Button, o Pérez aproveitou. Mergulhou o Sérgio Pérez. Bom de ver esse duelo na Fórmula 1. Sérgio Pérez recupera a posição. O Button perdeu um pouquinho quando ele foi corrigir, já era ali. Não, grande disputa. O VJ Maria, feliz da vida, dono da Force India. E eu vou te falar, agora o Button deve estar, o coração deve ter subido uns 40 batimentos, Luiz, porque dá nervoso quando você está quase ali, conseguiu ultrapassar e realmente acaba num errinho perdendo novamente. E olha, segue a disputa entre os dois, hein? Lá na frente Massa vai tranquilo, 1:29.2 a volta do Felipe. O Bottas agora está atrás do Felipe a 18 segundos, fez 1:28.7. Estamos a 10 voltas no fim da prova. Pérez e Button contornando a parabólica. Vamos ver o Button. A partir da linha branca ele vai poder abrir a asa móvel. O Pérez agora não pode. Veja lá, a asa móvel do Jenson Button está aberta. Observa a diferença das asas dos dois. E aí lá do alto, o Pérez segura e contorna a primeira chicane na frente. Se mantém nessa disputa, pelo menos nessa freada à frente. Globo, a gente se liga em você. Novo Renault Sandero, totalmente novo. A gente está repetindo a manobra dos dois, né? E se transformou num pega lindo da prova. E o legal mesmo, com toda a rivalidade que o Reginaldo lembrou muito bem do ano passado, limpo dentro das regras do jogo, que é sempre importante. Aí o time vai, não, é bacana, é legal, é isso aí. Bem agressivo o Pérez e o Button usando toda a experiência dele. Agora, Monza é um negócio tão espetacular, é uma pista tão espetacular, que você vê o uso do freio, né? O uso do freio, cada vez que é freado, olha, o do Ricardo está a velocidade 362,1. Cada freada, principalmente aqui na parabólica, inclusive também lá na entrada da chicane, você vê do lado do pneu, de ambos os lados, a fumaça preta, essa fumaça que é de pastilha de freio. E olha o Ricardo, já abriu a asa para cima do Magnussen. O Ricardo, exemplo do Bottas, deve estar pensando o seguinte: minha parada é chegar logo atrás do Vettel. Olha o Ricardo, segura e faz a ultrapassagem. Ricardo ganha mais uma posição, já é o 6º. Portanto, Hamilton, Rosberg, Felipe Massa, Bottas, Vettel, Ricardo, Magnussen, depois Pérez e Button. E o Magnussen ali atrás do Daniel Ricciardo. O Ricciardo foi recuperando, fez uma corrida de recuperação. E em tese o limite seria junto com o Vettel. Esse limite, exemplo do que aconteceu com o Bottas, já aconteceu. Aí o Pérez vai mantendo 594 milésimos à frente do Jenson Button. E Felipe Massa? Felipe Massa está lá em terceiro. Nós temos uma câmera no carro do Felipe. Vamos dar uma olhada no Felipe? Olha aí, Felipe Massa. Estamos a bordo com o Felipe Massa. Tem um retardatário ali à frente dele. Ele vai rasgando pela reta. Aí vai passando o Felipe. Ele vai tirar da Lotus para fazer a ultrapassagem. O Felipe tirando do retardatário. Já passou. Vai segurar na freada da chicane. O Felipe Massa, tocada limpa desde o começo. Ganhou 2 posições importantes na primeira volta. Depois só as Mercedes à frente do Felipe.
desde a Espanha no ano passado, na expectativa de voltar ao pódio. Como diz, foi um fim de semana sereno, tranquilo. Massa sempre se demonstrou muito bem, confiante, mesmo na sexta, quando o Bottas foi mais veloz. Ele disse, não, sexta-feira a gente faz uma simulação aqui e eu normalmente uso os compostos mais duros. Vamos curtir um pouco, Felipe. Essa parte da reta agora, Luiz, você vê, ela é ondulada. Olha, a cabeça vai pular um pouquinho, olha aí como... e você chega para essa freada da Ascari que parece que acende a luz, porque você vem da parte das árvores, né? E aí você encontra todo o público novamente. Legal, parece que acende a luz. E aí o Felipe, e a viseira, que é um problema, você dizia pra gente, né? O Felipe tá ali e tal, tem sobreviseira e tudo, mas o desgaste da viseira por causa da velocidade é diferente, Rubinho? É, porque ela tem que estar muito... Você não pode ter nem um arzinho entre a sobreviseira, senão você tem que gastar duas de uma vez, né? E aqui normalmente se larga com 4 sobreviseiras por cima da viseira, porque tem muita sujeira também devido à velocidade. Uma volta inteira com Felipe Massa em terceiro. Bom, luta pelo 11º. Hulkenberg é 11º, Kvyat é 12º e o Ricardo fazendo boa corrida nessa altura, falando com a equipe. O engenheiro do Ricardo só falando que ele está muito mais rápido que o Vettel, que é para ir para cima. Pois é, vai chegando, viu? 1.3, vai chegando e tá mesmo, Rubinho, 1.28.7 contra 1.29.9 na última volta. E impressionante mesmo a vantagem que ele vai tendo agora, o Ricardo, né? Aí o Kvyat conquistando mais uma posição. 11º o Kvyat, ele passou ali pelo Hulkenberg e a gente está revendo a ultrapassagem do Kvyat no Hulkenberg na 11ª posição agora, a repetição exatamente na freada da reta para a chicane do fim da reta. Você sabe, Luiz, que é de conhecimento de todo mundo que o Vettel nunca escondeu as dificuldades que ele tem encontrado com esse carro e dizendo que o Ricardo se adaptou muito melhor a ele. Mas acima de tudo, o Ricardo é um piloto que ele admite que a grande característica, daqui a pouco a gente vê o que o Magnus está dizendo, a grande característica dele, que tem favorecido muito, é que ele soube lidar muito bem com esses pneus. E o Vettel sabe disso e imagine só, é um sujeito tão legal que a cada corrida que termina com um bom resultado do Ricardo, por exemplo, as 3 vitórias que ele já obteve, o próprio Vettel vai cumprimentar cada mecânico do Ricardo, dizendo que eles fizeram um grande trabalho. E nos dias 7, 8, 9 de novembro, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos. E a luta dos dois carros, Ricardo bota por fora, Vettel vem por dentro, segura, frita os pneus. Agora o Ricardo tenta, trocou de lado, ficou embutido no Vettel. E o Vettel conseguiu segurar a onda. O Weber saía faísca. E o Ricardo bota de lado, Vettel fica à esquerda, valendo a 5ª posição. 2 carros do mesmo time. O tetracampeão vai à frente. Ricardo vai tentando a ultrapassagem. Daniel Ricciardo. O australiano é abusado. Uma questão de performance, é verdade. Ele está muito mais veloz que o Vettel a essa altura da prova, né? 28,8 para 29,7, quase um segundo. E a gente está vendo ali a posição agora da tabela de classificação, olha. Rosberg vai indo a 238 pontos com o resultado. E o Hamilton vai diminuindo, vai indo a 216 pontos. E a gente está revendo a manobra dos 2 carros da RBR. O Vettel segurou, fritou os pneus. O Ricardo teve paciência, aí botou meio de lado. Quando eles saíram da variante, vai rolar lá na frente a ultrapassagem. Ele armou, né, Luiz? Ele armou o bote. Você viu? Ele, no meio da reta, o carro do Vettel começou a ir para frente, ó, ele tirou o pé e armou, ó. Olha aí, ele foi muito bem. Abusado, abusado mesmo, Daniel Ricciardo. Globo, a gente se liga em você. Tim, abra a porta azul e viva sem fronteiras. Okay, Bottas 8 seconds ahead. He's doing 28.7s. He's pretty quick.
We need to make these tyres last till the end. O engenheiro ali do Ricardo quietinho, falando para ele, né, acabou de passar o chefe aqui, mas falando para ele que o Bottas está mais rápido, andando muito rápido e está 8 segundos na frente dele, então para ele fazer esse pneu durar até o final. E com esse resultado, o Ricardo já não muda de posição na classificação, mas ele ficaria 2 pontos atrás do Alonso. Não, tá errado o que eu falei. Eu estava falando exatamente, caso o Vettel sim é que vai ameaçar o Alonso, vai passar a ameaçar o Alonso, ele que ficou fora, o Alonso que ficou fora dos pontos agora, o Vettel vai passar a ameaçar o Alonso. Verdade. Aliás, o Ricardo com 166 pontos nessa altura se mantém em terceiro. Se mantém inclusive na briga por um título improvável no caso desse ano, mas se mantém na briga. Globo, a gente se liga em você. Santander Conta Integrada, conta com maquininha de cartão. Lá no alto do vídeo passou o Ricardo e nós temos Vettel, Magnussen, Pérez e Jenson Button valendo pela 6ª posição, a luta pela 6ª posição do Grande Prêmio da Itália. E olha, hoje o futebol na Globo, logo mais às 4 horas da tarde, antes do Domingão do Faustão, tem o Campeonato Brasileiro para você. Ontem o Grêmio venceu o Flamengo no Maracanã por 1-0. Vimos a vitória do Santos sobre o Vitória da Bahia por 3-1. Daqui a pouco o esporte espetacular com todas as suas atrações. E o futsal com a volta de Falcão no Estádio Nacional Mané Garrincha de Brasília, daqui a pouco no Esporte Espetacular. Agora, Luiz, o que muda mesmo é na classificação do campeonato de construtores, que agora a Williams passa, mas passa de passagem a Ferrari. Vai tirar, ela está 10 pontos atrás, vai ficar 17 à frente. Globo, a gente se liga em você. Skin, porque é gostosa, porque é deliciosa, porque sim. Estamos na volta 53, na volta 50 de um total de 50 completadas, abrimos a 51. Hamilton, segura a onda, Lewis Hamilton, tem uma imagem recuperada, o Hamilton continua na ponta, mas isso pode provocar uma diminuição de vantagem. Isso pode deixar quadrado o pneu. Esse pneu enquadrou de verdade, Luiz. Ele volta, assim, é como se ele estivesse andando a cavalo agora, porque vai saltar muito, inclusive perigoso. Se ele travar de novo no mesmo local, que é difícil fazer, mas não é impossível, esse pneu fura. Olha só o risco que o Hamilton, que vai na ponta, conquistando uma vitória que é importantíssima na luta pelo campeonato. Claro que o mais equilibrado da prova é isso que você está vendo aí, né? Essa disputa a partir do Vettel com o Magnussen, enquanto a gente vê de novo. Ih, rapaz, Gutierrez e Grosjean, mas furou o pneu direito traseiro do Gutierrez nesse toque na asa do Grosjean. E aí ele quebrou o carro todo em 2 segundos. E estamos a 3 voltas do fim. Felipe Massa a bordo da Williams do Felipe, rasgando pela reta, em busca do pódio. Felipe, ele tem a 3ª melhor volta da corrida, esse 28.342. Felipe vai contornando a chicane. Vamos rasgando aí com o Felipe Massa. O Rosberg e Hamilton já estão na primeira e segunda de Lesmo. Gutierrez está tentando voltar para o box. Veja lá os 2 líderes embaixo daquele quadradinho que você vai vendo. Olha o Massa como vai chegando ali agora, ó. Vamos fazer de novo com o Massa pra gente curtir. Ele vai fazer as 2 pernas de Lesmo, a curva de Lesmo, como ela é chamada. Aí a primeira, veja como ele entra, a impotência para fazer a segunda. Aí bem no meio ali das informações, nós temos a marcha que o Felipe vai utilizando. Esse é o segundo ponto de utilização da asa móvel, não foi necessário. A segunda variante. Essa é uma parte, Luiz, que você já sai em aceleração. Você vê que o Felipe já está evitando zebra, lógico, final de prova, tudo. Mas ele já sai mudando marcha, ele sai da Ascari mais ou menos a 200 por hora. Vai fazer a parabólica agora, Rubinho? E aí freia para a parabólica. A 4ª marcha, você vê, ele espera o carro dar uma endireitada e pé na lata, que é
que aí a reta é longa. O fato de estar asfaltado agora dá mais segurança para o piloto, emocional, digamos, se houver um erro, dá para talvez até voltar. Você vê que ainda tem, né, aquela a parte de areia um pouco mais para fora, mas com certeza dá uma ajudinha assim. Aí essa parte mais lenta, segunda marcha, de novo o Felipe já com muito cuidado, evitando as zebras, é a parte que mais necessita de tração, né? Aí vamos com tudo com esse motor que tá andando muito bem. Tá tudo tranquilo pro Felipe, a vida do Felipe tá tranquila. Vamos voltar pro pega. Inclusive temos aí a informação do incidente envolvendo o Gutierrez e o Grosjean. Furou o pneu do Gutierrez que tocou a asa dianteira do Grosjean. O Gutierrez merece uma punição do jeito que ele jogou o carro para cima do Grosjean. Mas inclusive o Rubinho falava olha a fumaça preta de freio. Opa! Que isso, a STR do Kvyat. Foi passando, passou pelos isopores. Você vê os fiscais correndo tudo para trás do guarda-reio. Aliás, em Monza já teve acidente que morreu um bombeiro. Ele deve ter tido problema de freio, porque ele veio muito rápido. Morreu um bombeiro num acidente com o Frentzen. Eu estava dizendo, volta final, Reginaldo. Estava dizendo só da zebra, o cuidado com a zebra, que a zebra em Monza é mais alta que todas, olha aí. E aí, passando fora o Kvyat, a gente mostrando de novo, pegou ali a placa de isopor. E mais uma vez você vai vendo agora com o Button passando, passa também o Raikkonen e ele passa direto por um tris, ele não toca ali o Raikkonen. Veja por outra câmera, ele chega a tirar do Raikkonen, né? Leva um pouquinho para a esquerda e o fiscal saiu fora. Vamos para a volta final. Última volta, quem sabe, Felipe? Tá chegando a hora desse pódio de 2014. Desde a Espanha do ano passado. A luta continua firme aí entre Ricardo, Vettel, Magnussen, Pérez, Jenson Button. Lá na frente, Hamilton. Vai arrancando para a vitória o Lewis Hamilton. Na expectativa de deixar ainda mais aberta a luta pelo título, com o Rosberg que é segundo, o Felipe Massa vem em terceiro. Aí tem mais uma volta para esse grupo ainda, porque os líderes já estão rasgando no meio da pista, na expectativa dos últimos metros. Lewis Hamilton já tem 27 vitórias na carreira, o Hamilton. Está empatado o Hamilton com o Jack Stewart. Aí ele vai rasgar pela parabólica. Vem pela reta. O Grande Prêmio da Itália de 2014 é do inglês Lewis Hamilton. 28 vitórias na carreira. E o pódio, Felipe. Para voltar para o pódio, Felipe Massa. Do Grande Prêmio da Itália, a melhor participação do Felipe vai ser agora. Vamos lá, Felipe. Últimos metros. Bandeira quadriculada para o brasileiro. Terceiro colocado vai para o pódio no Grande Prêmio da Itália. Câmera da Globo colocada no carro do Felipe para a gente curtir a volta. E o carinho do Felipe com a galera, agradecendo a todos. Durante todo o fim de semana, Felipe e o Rubinho, que está aqui do meu lado, ambos trabalharam na Ferrari. Olha só que legal, Felipe, esse gesto, como quem diz, puxa vida, né? Graças a Deus. Felipe Massa é terceiro, os dois carros da Mercedes, mais uma dobradinha da Mercedes na ponta. E o Felipe chegando em terceiro desde a Espanha do ano passado, que a gente não tinha um brasileiro no pódio. Mandou muito bem o Felipe durante todo o fim de semana. E aí nós temos então o complemento. Felipe chegando em terceiro. Lewis Hamilton dando tchauzinho para a galera, comemorando mais uma vitória, 28ª na carreira, ultrapassando o Jack Stewart, que estava empatado com 27 vitórias. E daqui a pouco nós voltamos, tá aí a congratulations, good job, aquela conversa toda pro vencedor. E ele tá sem voz, ele só ouviu realmente o engenheiro falar, mas foi isso mesmo, Luiz, ele só dando os parabéns, recuperando muito bem. E já já nós voltamos. Globo, a gente se liga em você. Okay, Felipe, great race. Volta aí o Felipe Massa, terceiro colocado, de volta ao pódio, conversando com a equipe. So I'm so happy for the result, especially to be here in Italy. Good job, mate.
Pois é, Luiz, só o Felipe falando que realmente está muito feliz com o resultado, especialmente por ser aqui na Itália, então está muito feliz. Aí eles deixando o carro, o Hamilton, o brasileiro Felipe Massa, 37º pódio do Felipe Massa, sendo 11 vitórias. Vai se juntar os dois pilotos da Mercedes no ponto mais alto do pódio. E aí o Massa, no momento que ele deixou o carro, como é que chama aquela pecinha que ele tirou ali azulzinha, o Rubinho, que é a do cinto? É onde você tem o cinto de 6 pontas, gruda ali, né? Então vem 2 por cima, 2 na lateral e 2 por baixo, para manter o... Em inglês, como é que é o nome dela? Buckle. Buckle. Luiz? Mariana, diga lá, Mariana Becker. Estou aqui do lado da Rafa Massa, que está aqui no meio da multidão com o Filipinho esperando o Filipão agora. Que bom, né, Rafa? Muito bom, estamos muito contentes. E é um pódio especial, né? Porque a Itália, depois do Brasil, mora no nosso coração. Então, tem um gostinho especial. Bom, obrigada. E os italianos também torcem pelo Felipe. Depois da Ferrari, a gente vê que o Felipe é o cara aqui em Monza. Então a gente está vendo agora o Anthony Hamilton, que é o pai do Lewis Hamilton, evidentemente também comemorando. Show de bola, Mariano, ouvindo a Rafa. E com o Filipinho ali na expectativa. Olha, esse pódio aqui, como você já pode perceber, claro, você que já conhece, sabe como é que funciona. Mas esse pódio, ele fica sobre a pista, aí os pilotos já prontos. Eles vão ali avançar sobre a pista e a pista é liberada. Olha o Felipe aí, agradecendo a galera. Legal, Felipe. 37 pódios na carreira. Aí o Felipe Massa acenando para todos aqueles que reconhecem o trabalho dos vencedores. Segundo colocado, que é o Rosberg, líder do campeonato com 238 pontos. E o vencedor, Lewis Hamilton. 28 vitórias na carreira, o Lewis Hamilton. Olha só que legal que é o pódio aqui da Itália. A reta é liberada, a Massa invade prioritariamente a torcida italiana. Vamos então agora para a cerimônia do pódio com a execução dos hinos. To Lewis Hamilton, his second victory here, and the trophy is presented by Mrs. Maria Elena. Aí o cerimonial do pódio de Monza, com o brasileiro Felipe Massa em terceiro. A vitória foi do Lewis Hamilton. Schumacher 91 vitórias, Prost 51, Senna 41, Vettel 39, Alonso 32, Mansell 31 e agora Hamilton 28 vitórias. Números impressionantes do campeão mundial Lewis Hamilton, que está na briga direta aí com o Rosberg pela conquista do título deste ano. O Rosberg agora foi a 238 pontos, o Hamilton a 216. O Ricardo, que terminou em quinto, foi a 166 pontos. São os três que estão aí na luta matemática do título.
E agora o Felipe recebendo o troféu brasileiro Felipe Massa, 37º pódio da carreira. Olha aí, o Filipinho, o cara do Filipinho olhando lá pro pai. Deve ser um prazer monumental, né, para um pai ter um filho ali e vice-versa, evidentemente. A Rafaela parecia até emocionada, né? Essa constância do Felipe na corrida, de ter sido sempre muito veloz, ele ficou com o 3º melhor tempo da corrida, só perdeu um pouco para o Rosberg e o Hamilton, que foi o mais rápido, e é o primeiro pódio que ele consegue desde o Grande Prêmio da Espanha, no dia 12 de maio de 2013, quando ele foi 3º, atrás do Alonso e do Raikkonen. Foram 27 corridas, e agora de volta ao pódio, um lugar que ele merece mesmo. E Valeu, Reginaldo. Fala, Luiz, Rubinho. aqui é muito importante para um piloto, um pós-era Ferrari, subir num pódio e se sentir querido ainda pela torcida. Isso aconteceu no meu ano de Brown, então é muito legal ver o Felipe no pódio aqui, nesse público todo que já foi dele e continua sendo. Valeu, Rubens Barrichello, valeu, Reginaldo Leme, valeu o seu carinho pela audiência nesta linda imagem da maior festa de um pódio que nós temos na Fórmula 1, que é o Grande Prêmio da Itália aqui em Monza. Você vai seguir com a programação da Globo, Auto Esporte, o esporte espetacular, com o futsal, com a volta de Falcão. Valeu, Felipe, 3º colocado, vitória de Hamilton. Rosberg foi 2º, Rosberg segue líder do Mundial. Daqui a 2 semanas, o Grande Prêmio de Singapura, Fórmula 1 de volta na tela da Globo. Obrigado, valeu, Globo, a gente se liga em você. Bom, acho que é um dia muito especial, tá voltando pro pódio, mas acho que um lugar mais que especial do que aqui na Itália, com um lugar onde acho que eu passei a maior parte da minha carreira aqui, na Itália, correndo antes da Fórmula 1, equipes italianas, e ganhei muitas corridas aqui antes da Fórmula 1, cheguei 2 vezes no pódio na Fórmula 1, essa é a segunda, e fico muito feliz pelo primeiro pódio com a Williams aqui na Itália, na frente de acho que os torcedores fanáticos, né? Não estou mais de vermelho, mas tenho os torcedores no meu coração sempre, e acho que o carinho que eu recebi aqui esse fim de semana foi fundamental. Então estou muito feliz, satisfeito. Acho que lógico que daqui para frente vamos continuar assim, brigando e tentando chegar no pódio a cada corrida, até a última corrida do ano. Mais satisfeito ainda pelos pontos que a gente conseguiu para a equipe. Subimos bastante número de pontos, não só com o meu resultado, mas com o resultado do Valtteri, que chegou em 4º. Então é um dia muito especial para mim, um momento muito especial não só para mim, como para toda a minha equipe, que fez um trabalho maravilhoso. Fico muito satisfeito e contente por todo o trabalho da equipe, do começo até aqui. Tem muito mais que crescer, mas a equipe vem crescendo de uma maneira extraordinária. Então eu fico feliz e é um dia muito especial para mim. Vamos curtir sem dúvida esse dia maravilhoso aqui na Itália.